tá muito bonito hoje, não. E tem coisa que não dá pra melhorar também, né? Só milagre. Aí eu vou fazer um negócio diferente aqui, tá? Eu vou apresentar pra vocês, assim, como que a gente faz pra passar no vestibular. Vou ensinar pra vocês como que vocês têm que fazer pra passar no vestibular. Então tem alguns alunos aí que vão ter visto partes dessa conversa em outros momentos, né? Mas é importante todo mundo saber para tirar um pouco também aquele mito de que para passar no vestibular você tem que ser um suprassumo do conhecimento, tem que ser um gênio e tal. E não é, né? A primeira coisa que vocês precisam saber é que passar no vestibular é uma coisa assim que muita gente faz. Então, se muita gente faz, significa que não é coisa de outro mundo. Dá para fazer, entendeu? Não é tipo ganhar uma Copa do Mundo, ser o melhor jogador do mundo do futebol, ganhar uma Olimpíada de vôlei. Não é tipo essas coisas. Passar no vestibular é um trem normal, né? Como diz um amigo meu, é normal. É só uma questão de treino, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou escrever aqui, ó. Como passar na universidade pública? Eu lembro que na época que eu estava fazendo cursinho, tinha uma galera, né, que estava estudando comigo e tal, e aí eles ficavam tentando descobrir, né, como passar na universidade pública, tentando descobrir o segredo da vida, ficavam caçando confusão, né? Só que o que acontecia? Quando eu estava lá no cursinho, eu queria passar no ITA. E tinha lá 4 professores que já eram formados no ITA, ou seja, eles já tinham passado no ITA. Não, tinha 2 que não eram formados. Eles já tinham passado no ITA, coisa que eu não tinha feito, né? Tinha 3 tipos de pessoa lá no cursinho. Tinha a galera que não estava nem aí para nada, estava ali, sei lá, porque alguém mandou, coisa assim. Tinha a galera que queria descobrir como passar no ITA. E tinha a galera que já sabia passar no ITA. Obviamente, né, esses que já sabiam, eles com o tempo eles foram vendo que eles estavam ligeiramente enganados, né? Tinham se precipitado e aí com o tempo eles foram mudando para o grupo, alguns, né, mudaram para o grupo dos que estavam tentando descobrir como passar no ITA. Esse grupo dos que estavam tentando descobrir como passar no ITA, né, e que estavam tentando passar, ele era muito pequeno e os que passaram estavam nesse grupo. Aquela galera que já sabia como passar, obviamente, né, não passou e ficou mais um ano tentando descobrir como passar. Alguns tentaram descobrir, outros chegaram aos 23 anos já sabendo como passar, né? O ITA ele é muito bom nesse sentido, porque ele te dá a oportunidade de mudar de vida, né? Porque se você chega ali com 23 anos e não descobriu ainda como que passa, ele fala assim, cara, larga esse negócio pra lá, vai ser feliz e tal, faz outra coisa. Aí a pessoa vai fazer outra coisa. Ao passo que medicina não é assim, medicina é mais complicado, né? Porque medicina, você não tem um limite para passar. Qualquer um pode passar em medicina em qualquer época. Então tem gente que fica tentando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E aí essas pessoas ficam tentando e nunca elas passam para outro grupo, que é a galera que está tentando entender como que passa. Elas ficam o tempo todo sabendo o que tem que fazer para passar. E aí a vida é muito triste, né? Voltando um pouquinho, né? O jeito que a gente aprende a estudar na escola, que a gente foca lá em treinar para uma prova, ele é muito ruim. Ele leva a gente para um caminho que não é o caminho da inteligência. Ele leva a gente para um caminho que é o caminho do enfraquecimento, né? Por quê? Porque ele fala assim, que olha só, sempre que você vai aprender um negócio, tem que ter como objetivo passar numa prova. E aí quando você traz isso para os seus estudos, você assiste uma aula e acha que tudo que foi falado na aula, você tem que conseguir usar para fazer uma lista de exercícios. Aliás, a pessoa tende a achar que se ela não conseguiu fazer uma lista de exercícios que vem depois da aula, o problema está com a aula. E não está com a aula, né? Porque na maioria das vezes a gente não tem o domínio do conhecimento e não consegue adquirir isso com uma aula. Então, acontece muito aqui no quadro, por exemplo, acontece muito e acontecia quando eu dava aula no cursinho presencial, né? O aluno falava assim, a apostila é incompleta. A aula do professor é incompleta. Por quê? Porque eu não consigo resolver os exercícios da lista com a aula e com a apostila. E engraçado é que nesses cursinhos, né, que eu trabalhei, sempre era assim, né? O material didático, ele nunca era completo na visão dos alunos, né? Porque se ele for completo, quer dizer que tem algum problema com as questões que você está resolvendo, né? Porque se você consegue resolver todas as questões assistindo uma aula e vendo a teoria, significa que você não foi desafiado, né?
ou que você já tem o conhecimento. Então, das duas, uma é ruim para você, né? Porque se você já tem o conhecimento, você está perdendo tempo ali, ao passo que você poderia estar usando esse tempo para aprender alguma coisa que você não sabe. E do outro lado, você chega ali, vê o exercício na aula, consegue resolver, né? Não tem nenhuma dificuldade, não tem que se esforçar um pouquinho a mais. Você está fazendo exercícios muito fáceis, que não vão te ajudar. E no dia da prova vai aparecer exercício que você não sabe resolver, vai aparecer questão que você nunca viu o conteúdo, que você acha que não é daquele assunto. Vai aparecer de tudo, né? Então você precisa estar preparado para isso. A nossa conversa começa toda aqui. Na escola, a gente foi preparado para fazer exame. E exame é diferente de concurso. Por que é diferente? O exame, ele serve única e exclusivamente para identificar nível de conhecimento. O exame serve para isso. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exame ali da carteira de habilitação, né? Você precisa tirar pelo menos 70% no exame da carteira de habilitação. E se você tirar, beleza, você já passou, você pode avançar para a próxima etapa. Todo mundo que tiver o conhecimento vai passar. Já no concurso é diferente. O concurso ele serve para selecionar os mais inteligentes. Ah, Bruno, como assim os mais inteligentes? É uma prova, né? Você sabe como que a prova vai ser, né? E a inteligência é um negócio circunstancial, né? Por que circunstancial? Tem pessoas que são inteligentes numa área e não são inteligentes na outra. E tá tudo certo, não tem problema, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito inteligente nessa área aí de biológicas, eu não sei esse negócio. Mas eu consigo aprender se eu quiser. E aí a capacidade de aprender é muito mais um negócio assim, que você põe na sua cabeça, que você consegue, do que uma habilidade inata e tal, tá? Mas o concurso ele serve para isso. Tem um monte de gente que vai lá fazer a prova do concurso, é tipo um funil, né? Um monte de gente vai fazer o concurso e só um pouquinho passa no final. A gente precisa passar isso, tá, Bruno? Mas você tá falando de inteligência, o que é inteligência, então? Inteligência é conhecimento aplicado. Ah, por que você está falando que é conhecimento aplicado, Bruno? Porque tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, tem um monte de informação, mas aquilo não serve para nada, a pessoa não consegue usar, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu uso aqui com frequência é o lance da bicicleta. Uma pessoa pode te explicar como que anda de bicicleta, pode te contar todas as bicicletas do mundo, pode te levar no Museu Nacional, Mundial da Bicicleta e pode te dar uma pós-graduação sobre bicicleta, mas se você não subir na bicicleta e não começar a andar, você nunca vai conseguir aprender, né? Assim, você precisa conseguir provar que você sabe, né? Para você provar que você sabe, você tem que aplicar o conhecimento, né? Então, por isso que eu costumo dizer que inteligência é conhecimento aplicado. Agora, a pergunta que surge disso tudo, né? Pode ser uma pergunta assim, ó. Bruno, como construir conhecimento? Porque agora vocês sabem que ler o que significa, né? Você saber a matéria, ler a matéria, ter lido o livro dezenas de vezes, ter feito resumos teóricos, assistido milhares de aulas, isso não serve para nada, no final das contas. Se você parar aí, você tem que dar o próximo passo, que é fazer os exercícios, né? Porque é o único jeito de você aplicar o conhecimento. Então, quem está aqui há mais tempo já escutou isso diversas vezes, né? E aí, como que é construir conhecimento? Preste bastante atenção nisso aqui. Conhecimentos são redes neurais. O que são redes neurais? São redes de neurônios que se formam na sua cabeça. Na prática, é um monte de neurônio colado um no outro, né? Então, assim, o neurônio, tipo assim, toda a matéria, né, é constituída por átomos. E o átomo, ele tem lá suas partezinhas, lá, né? Tem prótons, nêutrons e elétrons, e tem gente que já está dizendo que os átomos têm outras partes e tal, que é um assunto totalmente irrelevante aqui para nós, né? Mas o átomo é a parte talvez menor da matéria. E o conhecimento, né? A parte menor do conhecimento é o neurônio, no limite. Os neurônios, eles precisam estar conectados para você ter conhecimento. Então, conhecimentos são redes de neurônios conectados. É isso. É uma questão fisiológica. São alterações físicas que você faz no seu corpo. É tipo, Bruno, você está falando que ficar mais inteligente é um processo mais ou menos parecido com ficar mais forte? A diferença é que forte é músculo, né? A pessoa fica musculosa e tal. Tipo, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, que é um cara, agora tá velho, né? Mas super musculoso. Eu nem sei quem que é o fortão da época aí. Mas enfim, o lance é esse, entendeu? Construir conhecimento é muito parecido com construir músculos, né? Músculos são aglomerados de fibras, né? Ao passo que
gordura é um monte de célula de gordura, uma colada com a outra. No final das contas é isso, galera. Vocês têm que fazer. Agora, Bruno, como que eu faço para construir neurônios, né? Para construir conhecimento? Eu não sei se vocês lembram, mas isso aí depois vocês olham até na Wikipedia. Os neurônios, eles são divididos em partes. Tem uma parte lá que é o axônio, né? Que é tipo o núcleo do neurônio. E eles têm umas ramificações. Todo neurônio tem umas ramificações. Essas ramificações são os dendritos. E ele é assim, ele é uma bola, é tipo uma bolinha com várias ramificações aqui na frente. Aí tem um rabinho assim e tem umas ramificações lá para trás, né? O neurônio é um negócio mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um negócio assim, né? Aí aqui você tem as ramificações, aqui você tem um rabo e aqui você tem mais ramificações. E o que você precisa fazer é conectar esses neurônios. Mas como que é o processo de conexão dos neurônios? Essas pontinhas aqui, ó, dos neurônios são os dendritos. Então, você tem que aproximar os dendritos. No final das contas, é aproximar um neurônio do outro. É isso que você tem que fazer. Aí depois que você aproxima os dendritos, eles vão colar um no outro, né? Ô, gente, estou falando aqui de uma forma muito simplificada, tá? Então, assim, tem que colar os neurônios um no outro, né? Então, tem isso aí, quando você cola um neurônio no outro, você vai estabelecer as conexões entre os neurônios, né? Que são as sinapses. Esse é um nome bonito, ó. Sinapses. Depois que você estabelece as sinapses, aí você precisa consolidar essas sinapses. Então você tem ali vários neurônios conectados, mas essa conexão é muito frágil, né? Quando você faz a primeira vez. Então você tem que fazer força para ela ficar conectada uma na outra ali, um neurônio ficar conectado um no outro. E aí quando você tem dois neurônios conectados, né? Bruno, é tipo o Tico e o Teco de mãos dadas, né? O pessoal fazia uma piada assim, antigamente. Só que são vários ticos e vários tecos. E o neurônio é um negócio tão legal, o funcionamento dele é muito simples, né? A gente não vai falar disso aqui agora. Mas só que é tanta coisa, nosso cérebro tem bilhões de neurônios, né? E fazem trilhões de conexões. Então, assim, é um negócio muito massa, porque é uma coisa muito simples, né? Tudo que a gente tem na humanidade você sempre vai encontrar uma parte muito pequenininha, muito simples, que quando se junta cria um negócio complexo e bonito pra caramba, né? Mas aí, Bruno, como é que eu faço então para aproximar os dendritos? É tipo um quebra-cabeça, né? Você tá montando um quebra-cabeça e você vê uma peça e percebe, olha, essa peça se encaixa nesse quebra-cabeça e você começa a aproximar. Esse processo acontece quando você tem uma interação ativa com a teoria. Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que assistir a aula, ler o livro, mas fazendo anotações. Como que tem que ser essas anotações? Essas anotações têm que ser do tipo RT. Bruno, o que é isso? Anotações do tipo RT. Foi feito um estudo científico, tá? Por Harvard, Cambridge, Stanford e a USP, né? Foi a única universidade da América Latina que participou desse estudo. Teve também a Universidade de Yokohama, no Japão, e a Universidade de Abu Dhabi. Foi um projeto patrocinado pelos sheiks, né, do Oriente Médio, e eles chegaram à conclusão de que a melhor maneira de você fazer anotações é usando uma técnica chamada RT, que é resumo tosco. Você vai escrevendo e anotando ali as palavras mais importantes, entendeu? Para você não esquecer, e vai rabiscando e tal do jeito que o negócio funciona. Obviamente, né, esse resumo tosco, ele veio depois, né, de uma série de técnicas rudimentares e primitivas e que se comprovaram ineficientes para construir conhecimento, né, popularmente conhecidas como mapa mental, que não serve para nada, né? Um mapa mental, ele é muito bom quando a pessoa já sabe a matéria e vai ensinar para alguém, né? Aqueles resumos super elaborados, né, com canetas Stabilo. Eu até gosto muito de caneta, mas eu não compro caneta Stabilo. Eu uso caneta Schneider, né? Made in Germany. Tudo bem que ela veio da China, mas na caixinha tá tudo em japonês, né? Em chinês, mas aqui fala que é na Alemanha, né? Tá até escrito com I no final, tão original. Mas vamos lá, tirando brincadeiras à parte, é isso, gente. Assim, a gente não pode perder tempo, né, fazendo anotações e tal, e assistindo aula e tal, porque isso não vai resolver muito. Porque o que faz aprender de verdade é o estudo individual. Bruno, como assim? Como que isso se relaciona com andar de bicicleta, por exemplo, já que você gosta de usar esses exemplos aí famigerados? Andar de bicicleta é o estudo individual da bicicleta, né? Você sobe na bicicleta e começa a andar
andar. E aí, para você ter um estudo individual proveitoso, você precisa fazer exercícios, você precisa fazer simulados e você precisa fazer redações. E, obviamente, né, quando a gente cai da bicicleta, alguém vai lá e explica para nós, olha, veja bem, faz assim e tal. Aí eu tô falando que você precisa tirar suas dúvidas. Então, sempre que você fizer um exercício, né, você vai fazer lá, eu fiz 10 exercícios, de vez em quando vai aparecer um que você tem dúvida. Você vai lá e tira a dúvida. Você faz uma redação, você pede alguém para corrigir sua redação e dizer onde você precisa melhorar, né? E o simulado, você vai ver que ele encaixa numa rotina aí de consolidação das sinapses, né? Bruno, e depois, para consolidar essas sinapses, o que eu tenho que fazer? Bom, para você consolidar as sinapses, né, que seria essa última etapa aqui, primeiro você vai precisar de uma rotina e de disciplina. Por quê? Você precisa fazer todos os dias, né? Tipo andar de bicicleta. Não adianta, você vai lá na roça passear, né? Ou na cidade do interior, aí você vai dar uma volta na pracinha e você vai de bicicleta. Você anda lá uma meia hora, uns 40 minutos. Se você ficar um ano sem andar, você não vai aprender, né? O segredo para andar de bicicleta é andar muitas vezes, né? Andar todos os dias. Mesmo que seja andar um pouquinho todos os dias, né? E aí, no caso de vocês, para conseguir consolidar essas sinapses, vocês têm que ter uma rotina, né? Tem que ter disciplina, tem que dormir bem. Isso aqui é muito importante, porque quando você está acordado, né, ou acordada, você está recebendo informações, e essas informações estão disputando espaço no seu cérebro com o que você estuda. E assim, é óbvio que a malhação é mais interessante do que as leis de Newton. Então você vai assistir Malhação com muito mais interesse. Olha que pessoa bonita na Malhação, que rapaz bonito, que menina bonita, que história interessante. Essa disputa, a Maria Fernanda e a Andressa Soares brigando pelo o Pedro Santos, com quem ele vai ficar. Isso é muito mais interessante, muito mais instigante do que as leis de Newton. Então essa informação você vai interagir com muito mais emoção com ela e por isso ela vai ter preferência em relação às leis de Newton, né? Então, assim, se você fica muito tempo acordado, você vai encher o seu cérebro de informações e você não tem tempo ali para as conexões entre os neurônios elas se consolidarem, né? E outra, já pegando um gancho aí, né? Você tem que entrar para o MST, que é o movimento sem tela. Você tem que parar de mexer no celular, no computador, para ver bobagem, assim, entendeu? Videogame não serve para nada, né? Toma muito tempo, enfim, não serve para nada, né? Você tem que começar a ler mais, para começar a ativar o seu cérebro, né? Não adianta, a pessoa está começando a fazer ginástica, aí ela vai na academia, ela fica 40 minutos fazendo ginástica, 2 horas na lanchonete, batendo papo, conversando, comendo pastel. Não vai adiantar, não vai resolver o problema da ginástica. Então, olha só, essas etapas, elas são muito importantes, ó. Essa etapa aqui é uma etapa de entendimento. Porque você vai entender a matéria, né? Você vai entender onde as coisas se encaixam e tal. Essa etapa aqui, ó, é uma etapa de aprendizado. O estudo individual é quando você vai aprender. Então você tem que fazer muito exercício. Bruno, mas eu sou a pessoa que aprende sem fazer exercícios. Mentira. Ah, Bruno, por quê? Porque se eu vejo quando alguém me explica um assunto, eu entendo. É porque você está familiarizado com aquele assunto. Mas se colocar uma lista de exercícios na sua frente, você não vai conseguir resolver. Não, Bruno, comigo é diferente. Eu aprendo sem fazer exercícios, entendeu? Tem 5 anos que eu estou tentando passar, que eu estou já estudando e eu sei como é que aprende. Você pode até saber como que fica familiarizado com as coisas, mas aprender mesmo você não aprendeu como é que é, não. Então, nada desse negócio de assim, cada pessoa aprende de um jeito. Mentira, gente. Não existe esse negócio, entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem a mesma célula constitutiva básica, né? Nem sei se o neurônio pode ser classificado como célula. Todo mundo tem o mesmo tipo de neurônio. Os neurônios são iguais, de todo mundo, entendeu? E a forma como eles se conectam que muda. Ah, não, Bruno, você está equivocado. Os neurônios são diferentes. Diferente não é, assim, é tudo igual. Todos eles têm axônio, todos eles têm dendritos, todos eles têm tudo. Ah, Bruno, mas uns têm mais dendritos que os outros. Provavelmente o seu é o que tem menos, né? Porque você não faz nada para crescer a conexão. Então, realmente, os outros, enfim, eu não posso falar porque eu fico
fico nervoso. Eu lembro, assim, do jumento que aparece na minha frente de vez em quando. E aí, outra coisa que você precisa fazer é fazer exercício físico. Se você pegar o livro da Barbara Oakley lá, ela fala de alguns estudos que ela fez e que outras pessoas fizeram e que comprovam que quando você está fazendo exercícios físicos, né, você tem produção de neurônios. Neurônio não é um negócio assim que você produz e acaba. Ah, Bruno, mas você está equivocado. Eu não estou, não. Quem está equivocado é a Barbara Oakley, lá com os amigos, pesquisador dela, entendeu? Inclusive, a Barbara Oakley era bem fraquinha na área de exatas, tá? Bem fraquinha. Ela fala lá, eu não conseguia, eu era um zero à esquerda, e eu fui para estudar letras e apareceu uma oportunidade de entrar para o exército e fazer uma missão na Rússia. Aí eu aprendi russo. Aí eu descobri que eu conseguia aprender qualquer coisa. Barbara Oakley, tá escrito no livro dela, é só pegar lá para ler. Aí a gente continua aqui. Então, fazer os exercícios físicos também é um negócio muito bom. Por quê? Porque você vai produzir neurônios. Se você tem mais neurônios, tem mais neurônio para conectar, né? Inclusive, aquela pessoa lá que acha que o neurônio é diferente devia sair para fazer uma caminhada de vez em quando para ver se cresce um pouquinho de neurônio, para ficar mais esperto. O fato é que tudo isso aqui, a rotina, dormir bem, parar de mexer com computador, com celular, essas coisas, videogame, fazer exercício físico ajuda a fixar o conhecimento, tá? Mas é isso, gente. Quem aí me acompanha há mais tempo, vê assim que, principalmente aqui na mentoria, né, vê que não tem muito filtro comigo, mas no final das contas eu tenho um bom coração, tá? O fato é que se você quiser aprender qualquer coisa, este é o método para aprender qualquer coisa, inclusive para passar na universidade pública. E aí um negócio muito importante é você saber o seguinte, ó, que você tem que fazer muito mais estudo individual do que teoria. Você precisa aprender a teoria, porque senão você fica patinando, entendeu? Mas você tem que fazer muito mais estudo individual que teoria. Ó, relaxa que passar no vestibular não é um negócio de outro mundo, assim. Todo mundo vai passar, entendeu? É só fazer o negócio direitinho. Um grande abraço para vocês, bons estudos para vocês e semana que vem a gente encontra aqui de novo, tá bom? Até lá.